crianças eram muito cruéis quando eu estava crescendo. Bunda de banha, porco, balde de gordura, bola de manteiga, acima do quarto de libra arredondado. Esses nomes, hoje proibidos, eram usados na minha infância escolar para intimidar quem estava acima do peso. O bullying relacionado ao peso entre crianças no playground existe provavelmente desde o surgimento das escolas públicas no Ocidente. Mas o Japão, como nação, leva o bullying por causa de peso a um novo nível e para a maioria das mulheres ocidentais que vivem neste país, bem, pode ser mentalmente traumatizante, pois a maioria das noções de beleza em qualquer tamanho são cruelmente ridicularizadas na mídia, mas também em quase todas as interações sociais. Apesar de ser um país rico e ter acesso a alimentos incomparáveis, com Tóquio tendo mais restaurantes com estrelas Michelin do que qualquer cidade do mundo, bem, por que então a mulher japonesa média não engorda? E por que até a representação americana de Godzilla está sendo criticada no Japão por sua forma percebida como americana? Olá pessoal, informo que estou vendendo alguns favoritos antigos e novos designs de camisetas. O link para encontrá-los está na descrição e gostaria de agradecer antecipadamente, pois realmente ajuda o canal, pois por anos conteúdos como este foram colocados em um buraco negro algorítmico, além de serem desmonetizados. Obrigado novamente, tenho certeza que encontrará algo que gostará. Há alguns dias, uma história chegou à minha mesa sobre uma mulher americana que publicou um vídeo no TikTok lamentando o fato de acreditar que estava sendo discriminada no ano atual. Honestamente, ela disse, é discriminação que eles não possam construir corredores mais largos em aviões em 2023. E este clipe alcançou cerca de 700 mil visualizações. Durante um tour por bares em Tóquio na outra noite, essa história me fez refletir. Na América, o impulso para a saúde em qualquer tamanho, felicidade em qualquer tamanho, sensualidade em qualquer tamanho, tem sido um grito de guerra para as cinturas, sempre em expansão daquelas mulheres que exigem que a sociedade não as julgue por sua largura. Agora, para ser justo, obviamente há algo no fornecimento moderno de alimentos, mas o aumento da mulher americana é realmente impressionante. A mulher americana média agora pesa tanto quanto o homem médio dos anos 1960, com uma escala esmagadora de 75,5 kg, e isso de acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças. Agora, novamente, para ser justo, durante o mesmo período, os homens americanos ganharam quase 14 quilos, de 75 quilos, nos anos 1960 para 88,5 quilos hoje. No entanto, quando considerado estritamente do ponto de vista do índice de massa corporal, o tamanho puro da feminilidade americana é preocupante. Isso contrasta fortemente com a feminilidade japonesa, onde a mulher média pesa cerca de 50 quilos, e isso são mulheres na casa dos 20 anos, até o ponto máximo de 53 quilos. Para uma mulher no final dos 50 anos. Então, o que está por trás dessa diferença colossal, ou devo dizer, titânica, entre o tamanho de uma mulher japonesa e uma mulher americana? Existem várias, é claro, mas entre elas está o fato de que, segundo Mari Suzuki da Associação Japonesa para Transtornos Alimentares, que diz sobre as mulheres japonesas, citação, elas veem ser magra como um objetivo desejável. As mulheres estão sentindo pressão tanto da mídia quanto de seus pares para manter um peso que pode não ser saudável. Na verdade, a parte sobre não ser saudável foi provavelmente inserida como dispositivo narrativo, já que a citação foi tirada de um artigo sobre como mulheres estrangeiras no Japão estão frustradas com seus próprios problemas de peso e o tamanho relativamente menor das japonesas. Das 583 mulheres estrangeiras que variavam de idade entre os 20 e os 70 anos que participaram de uma pesquisa recente, metade dessas mulheres estrangeiras respondeu que sua confiança em sua aparência piorou desde que vieram para o Japão. Quando questionados sobre suas experiências e opiniões, 85% concordaram que a mídia japonesa tende a promover a magreza como ideal. É saudável e que mulheres mais pesadas e curvilíneas raramente são vistas.
E quando são, normalmente é em um contexto cômico ou depreciativo. E eu pessoalmente posso dizer sem reservas que, na minha própria experiência, todos são vítimas de gordofobia neste país. Mais de 75% dessas mulheres estrangeiras disseram que têm que aguentar comentários não solicitados de pessoas que conhecem sobre o seu corpo ou sobre o seu peso. Em outras palavras, a sociedade japonesa, refletida em sua mídia, pratica gordofobia com extremo preconceito. Em outro artigo, uma mulher americana de tamanho grande e forte lamentou um encontro amoroso que deu errado quando ela contou sua experiência com um japonês de quem ela realmente gostava, que então disse a ela que ela era grande demais para ser bonita logo antes de pedir para dormir com ela. Esta mesma mulher, no mesmo artigo, também deu quais são as regras informais, como ela chama em seu artigo, para mulheres gordas no Japão. De acordo com a citação, os japoneses não apreciam mulheres acima do peso, e se uma mulher for gorda, deve ao menos se vestir bem e evitar comer excessivamente em público. A mesma mulher, no mesmo artigo, também explicou que, em casa, nos Estados Unidos, ela ignorava qualquer tipo de vergonha por ser gorda, como ela muito bem, em suas palavras, ela muito bem não montaria um look ou ficaria escolhendo uma salada, enquanto todos os outros comiam bife. E ela lamentou que as regras para mulheres gordas eram ainda mais draconianas em sua aplicação em Tóquio. Nem sempre eu conseguia ignorar meu peso como fazia em casa. Cada outro anúncio era para algum estranho produto de emagrecimento ou outro, modelado por uma mulher japonesa de tamanho zero, lamentando inchaços invisíveis no estômago para seus maridos angustiados. Amigos e colegas de trabalho davam dicas constantemente, como se eu estivesse incrivelmente alheio à minha própria forma física. Sugestões para comer isso, sugestões para não comer aquilo, ou olhares de pena quando eu ficava dolorosamente e hilariamente preso em um assento de estádio. Muitas mulheres americanas do ano atual proclamam seu orgulho em ser sexy em qualquer tamanho. Nenhuma quantidade de bolo é demais, nenhum peso é demais, e exigem que a sociedade aceite sua flacidez como um sinal de progresso, empoderamento feminino e emancipação. Enquanto no Japão, as mulheres se deparam com demandas sociais de todas as direções, para se conformar a uma imagem corporal padrão que se alinha com um peso saudável. E agora os americanos de todas as classes aceitaram a obesidade como a norma, ou inventam histórias sobre ser genético, ou rejeitam qualquer tipo de vergonha por ser gordo que era comum na sociedade e na mídia até a década de 90. Aquele pulo deve ter torcido meu pé. Você deve ter caído sentado algumas vezes. Eu tenho meio tanque de novo. Bem, eu... Estou quase farto de você, mas não diria isso se eu trouxesse batatas fritas e um refrigerante médio. Você sabe, médio, o tamanho entre pequeno e você. Eu não sei... Acho que você está indo. Desculpe, senhora, mas diferente da sua boca, nós às vezes fechamos. Com essa atitude, você vai trabalhar aqui pelo resto da sua vida. Vamos olhar o assento ao seu lado para ver como será seu futuro. Vamos, Penélope, vamos para algum lugar onde nos tratam com respeito. Mas tente a lua, você é muito menos... É como um elevador que tem um limite de peso de 2 toneladas. Digamos que eu pregue as solas diretamente nos seus... Isso fornecerá mais tração ao puxar o carrinho de gelo. Você vai ouvir do meu advogado? É esse o escritório de advocacia de Hagen e Dot? Os resultados na saúde são e continuarão a ser lamentáveis no futuro previsível. Mais de 60% das mulheres nos Estados Unidos são obesas ou têm excesso de peso. Doenças cardíacas, pressão alta e derrames estão todos em aumento nos Estados Unidos como resultado direto do estilo de vida. O número de americanos com diabetes deve dobrar ou triplicar até 2050. Talvez um retorno à vergonha da gordura seja a troca lógica por uma vida mais saudável. Talvez
Até mesmo os americanos poderiam começar com ícones culturais como Jabba the Hutt. Para ainda mais clareza, tive que voltar e pesquisar um pouco, mas os japoneses ficaram até horrorizados com o remake americano de 2014 de Godzilla, com os fãs tendo observações escolhidas sobre a interpretação americana deste ícone cultural japonês. É verdade, você ganha peso na América. É um monstro de calorias, disse um. Outros nomes lançados ao grandalhão incluíam Godzilla Sofá Batata, Godzilla Deluxe e Godzilla Marshmallow. E talvez o insulto mais cortante de todos, postado em um fórum japonês, dizia: "Ele é tão gordo que eu ri." Para ser justo, alguns dos comentaristas foram um pouco mais simpáticos à criatura superdimensionada que é o Godzilla americano. "É esperado um pneu sobressalente na meia-idade", apontou um fã, enquanto o outro comentou que até mesmo o Godzilla tem síndrome metabólica nos dias de hoje. Ai. Em conclusão, talvez seja a hora dos americanos e de muitos em todo o mundo ocidental seguir o exemplo dos japoneses e, no mínimo, tentar adotar os benefícios à saúde de hábitos alimentares sensatos, mesmo que isso seja às custas dos sentimentos delicados daqueles que não conseguem encarar o espelho da verdade. Muito obrigado se você gostou deste vídeo. Por favor, verifique se ainda está inscrito neste canal e clique no botão de alerta, pois o YouTube desinscreveu milhares de pessoas sem o conhecimento ou consentimento delas dos meus canais e canais como este. Além disso, se você quiser e seria muito apreciado, você pode apoiar este canal. As formas de fazer isso estão na descrição e junte-se ao nosso servidor dedicado no Discord e às nossas reuniões semanais. Até então, vejo você no próximo vídeo. Tchau por agora